Já pensou no que seria enfrentar um castigo extremo apenas por tentar saciar a fome com um pedaço de pão nos tempos antigos? A aplicação da justiça durante o período bíblico ultrapassava qualquer limite de severidade que conhecemos hoje. Não era apenas uma punição, era um verdadeiro espetáculo de brutalidade, com o objetivo de causar medo e servir de exemplo para toda a comunidade. Comparada aos julgamentos daquela época, qualquer filme de suspense moderno pareceria uma simples fábula infantil. Imagine estar no centro de uma multidão enfurecida, cada pessoa segurando uma pedra com um olhar fixo em você, todos prontos para lançar essas armas rudimentares até que seu corpo não suportasse mais. Essa prática, conhecida como apedrejamento, era um dos métodos mais recorrentes de condenação presentes nas Escrituras. E ao contrário do que muitos pensam, não era uma execução rápida ou imediata. Pelo contrário, o sofrimento era prolongado e público. A pessoa sentenciada era levada para fora da cidade, pois até mesmo a morte era considerada algo impuro e indesejado dentro dos limites urbanos, que eram vistos como sagrados. O réu era então despido e colocado em uma cavidade no solo, geralmente até os joelhos, impedindo qualquer tentativa de fuga. O primeiro golpe não partia de um estranho, era a testemunha principal do suposto delito quem dava início ao tormento. E não estamos falando de pequenas pedras lançadas ao acaso. As rochas usadas eram escolhidas com precisão para machucar gravemente, mas sem causar a morte de forma imediata. A dor era parte do processo. Você pode se surpreender ao descobrir os motivos que levavam alguém a esse tipo de execução. As infrações variavam desde práticas como adultério, negação do nome do Altíssimo ou culto a divindades estrangeiras, até atos que hoje consideraríamos parte da rebeldia adolescente, como a desobediência aos pais. No livro de Devarim, Deuteronômio, há um trecho que descreve o caso de um filho teimoso e indisciplinado sendo entregue pelos próprios pais aos líderes da comunidade, com a sentença de ser executado diante de todos. Uma realidade difícil até de imaginar, mas que fazia parte do cotidiano de muitas famílias daquela era. Mas se essa forma de punição já te causa espanto, saiba que existiam métodos ainda mais assustadores empregados por impérios vizinhos. Os babilônios, por exemplo, eram conhecidos por utilizar uma técnica aterradora, uma câmara de fogo, mencionada no relato de Daniel com os jovens hebreus Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor exigia adoração a uma enorme estátua dourada, e aqueles que se recusavam eram lançados vivos em um forno aquecido de forma tão intensa que até os soldados responsáveis por conduzir os prisioneiros morriam ao se aproximar das chamas. E isso não era apenas uma história simbólica. Pesquisadores encontraram evidências arqueológicas que sugerem que essas câmaras de calor realmente existiram e tinham como propósito principal servir de aviso aos que ousassem desafiar a autoridade dos reis. Eram construções imponentes e estrategicamente posicionadas, destinadas a mostrar de maneira clara e cruel o destino daqueles que não se submetessem. Mas nem todo castigo envolvia labaredas abertas. Os assírios, povo cuja reputação estava fortemente ligada à aplicação de penas extremamente dolorosas, tinham uma preferência por métodos que prolongavam ao máximo o sofrimento das vítimas. Um dos mais chocantes consistia em imergir partes do corpo da pessoa condenada em recipientes ferventes, cheios de óleo ou substâncias semelhantes ao piche. O calor extremo causava queimaduras profundas, mas o líquido aderente fazia com que a dor continuasse mesmo após a remoção do corpo da fonte de calor. O objetivo era claro, não apenas punir, mas aterrorizar toda a população que testemunhava ou ouvia falar desses eventos. Agora, se tudo isso já parece cruel demais, espere até saber o que os persas fizeram ao transformar até mesmo o mel, símbolo de doçura, em um instrumento de sofrimento. E mais, ao lado dos babilônios, criaram punições que fariam qualquer um confessar delitos que jamais cometeu. Um dos métodos mais comentados envolvia leões famintos. A famosa passagem do profeta Daniel na cova dos leões ganhou notoriedade, mas poucos conhecem os detalhes por trás dessa forma de condenação. E se você quer continuar explorando histórias bíblicas e descobrir mais verdades incríveis como essa, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se esse conteúdo te abençoou, deixe seu like. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Os condenados não eram simplesmente jogados a esses animais selvagens. Primeiro, eram mantidos em jejum por dias, para que o medo e a fraqueza os dominassem.
Depois, eram amarrados em estacas no interior de fossos profundos. Os leões, que também estavam há muito tempo sem se alimentar, eram soltos por passagens laterais, enquanto a corte assistia de cima, como se estivesse diante de um espetáculo exótico. Era uma cena cuidadosamente planejada para causar impacto máximo, tanto nos olhos de quem via quanto na reputação do governante que ordenava tal ato. Em alguns casos, o destino das vítimas jogadas na cova dos leões tomava um rumo ainda mais angustiante. Havia ocasiões em que os animais, por alguma razão, não atacavam imediatamente, deixando o prisioneiro ali, imóvel, sob intenso estresse psicológico, convivendo com o medo e a expectativa do momento em que as feras finalmente decidiriam agir. Esse tipo de espera, repleta de tensão e pavor, podia durar horas, ou até mais, prolongando o sofrimento ao extremo antes do desfecho inevitável. Mas se essa cena já parece insuportável, é porque ainda não conheceu uma das punições mais perturbadoras já registradas na história antiga, o chamado escafismo, um método de execução utilizado pelos persas que transformava o mel, tradicionalmente símbolo de doçura, em instrumento de dor. Imagine uma pessoa amarrada entre duas estruturas flutuantes, como canoas ou pequenos barcos, com apenas a cabeça, os braços e as pernas expostos. Inicialmente, o corpo era completamente coberto com mel e leite, o que poderia até soar como algo brando. Porém, essa aparente gentileza escondia uma das mais cruéis formas de tortura. A vítima era deixada à deriva, muitas vezes em áreas pantanosas sob o sol ardente. O cheiro adocicado do mel atraía uma legião de insetos, moscas, vespas, formigas e outros bichos vorazes, que começavam a se alimentar da carne exposta. Mas a crueldade não parava por aí. Os executores forçavam o prisioneiro a ingerir alimentos e líquidos continuamente, provocando funções naturais do corpo que se acumulavam dentro da estrutura flutuante. O odor da matéria orgânica atraía ainda mais insetos e acelerava o processo de decomposição em vida. Registros históricos indicam que algumas vítimas sobreviveram por até 17 dias nesse estado de terror absoluto. Um relato preservado pelo historiador grego Plutarco narra o caso de um soldado chamado Mitrídates, cuja aparência ao final da tortura já não era mais reconhecível como humana, tamanha a quantidade de larvas que infestavam seu corpo. E se isso ainda parece inimaginável, prepare-se para conhecer outro método que ultrapassa os limites do suportável. Em certas culturas da antiguidade, o sepultamento vertical era uma técnica utilizada não apenas para executar, mas para transformar a morte em um espetáculo prolongado. O corpo da vítima era enterrado de pé, com o pescoço para cima, deixando apenas a cabeça à mostra acima do solo. Sem possibilidade de se mover, a pessoa permanecia imóvel, vulnerável ao ambiente. A exposição ao clima, a ação de pequenos animais e até mesmo de aves transformavam lentamente o rosto humano em um alvo da natureza. Alguns relatos indicam que os algozes ainda derramavam leite ou mel no rosto da vítima, intensificando o número de insetos e acelerando a degradação da pele. Era um tormento silencioso, porém devastador. Mas entre os muitos castigos cruéis aplicados na antiguidade, um dos mais humilhantes descritos entre os povos babilônicos envolvia o uso de poços repletos de resíduos humanos. Sim, os condenados considerados ofensores da pureza ritual ou acusados de crimes contra o que era tido como sagrado, podiam ser punidos por afogamento em depósitos de dejetos. Era uma forma extrema de degradar não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, marcando aquele indivíduo com a mais baixa forma de desprezo. Era o ápice da vergonha pública, onde a punição era vista como um reflexo do próprio pecado cometido. E se você acha que já viu todas as formas possíveis de dor e humilhação, ainda há mais para explorar. Uma das penas mais conhecidas da história bíblica, e também uma das mais discutidas até hoje, é a crucificação. Embora associada fortemente à prática romana, os romanos na verdade não criaram essa forma de execução. Eles apenas desenvolveram uma maneira mais eficaz de transformá-la em um instrumento de tortura prolongada, com o objetivo de inspirar medo e impor domínio total sobre os territórios conquistados. A crucificação era aplicada a grupos considerados inferiores ou ameaçadores, pessoas escravizadas, insurretos e estrangeiros. Cidadãos romanos, por lei, estavam protegidos desse destino, tamanha a crueldade envolvida. O processo começava muito antes do réu ser pendurado numa cruz.
Primeiro, vinha o espancamento com flagrum, um tipo de chicote com tiras reforçadas por pedaços de osso e metal em suas pontas. Cada golpe arrancava tiras inteiras de pele e músculo, provocando ferimentos profundos e muitas vezes expondo os ossos da vítima. A tradição judaica estabelecia um limite de 39 golpes, acreditando-se que o 40º poderia levar alguém à morte imediata. No entanto, o sofrimento real começava quando o prisioneiro era fixado à estrutura de madeira. A crucificação foi projetada para causar uma morte lenta, não por sangramento direto, mas por falência respiratória progressiva. Com os braços estendidos e o peso do corpo comprimindo a caixa torácica, respirar se tornava uma tarefa árdua. Para conseguir inspirar ar, a pessoa precisava se erguer, apoiando-se nos pés cravados com pregos, um movimento que provocava dores lancinantes. Esse ciclo de sofrimento e tentativa de respirar continuava até que a exaustão tomava conta, impedindo o condenado de continuar se erguendo. A morte, então, chegava aos poucos, sufocando a vítima lentamente. Estudos modernos realizados por especialistas em medicina forense sugerem que a dor provocada por esse método seria comparável a manter uma superfície em brasa pressionada contra o nervo ciático, uma das áreas mais sensíveis do corpo humano, de forma contínua por muitas horas ou até dias, dependendo da resistência física da pessoa. Era um espetáculo de tortura disfarçado de punição legal, cuidadosamente arquitetado para prolongar o sofrimento e, ao mesmo tempo, servir como ferramenta de controle social. Não é por acaso que usamos a palavra excruciante para descrever uma dor extrema. Ela vem do latim excruci, que significa literalmente a partir da cruz. Um lembrete linguístico de que a dor infligida nesse tipo de execução ultrapassava qualquer limite imaginável. Mas os romanos, apesar de sua fama, não foram os únicos a levar a criatividade ao extremo na hora de punir alguém. Os assírios, por exemplo, tinham uma forma terrível e, infelizmente, popular de execução pública, o esquartejamento por cavalos. Cada membro do corpo da vítima era amarrado a um cavalo diferente e, ao comando, os animais eram forçados a correr em direções opostas. O resultado: um corpo literalmente dividido em 4 diante dos olhos de uma plateia em silêncio ou em festa. E se você acha que isso é demais, conheça a temida roda de tortura. Não estamos falando de jogos de azar ou símbolos de sorte. Esta era uma estrutura de madeira onde o condenado era amarrado de braços e pernas abertos. Carrascos treinados utilizavam marretas para fraturar meticulosamente os ossos, um a um, começando pelas extremidades, pernas, braços e avançando lentamente em direção ao tronco. A crueldade estava em preservar os órgãos vitais o maior tempo possível, prolongando a dor ao limite do que o corpo humano podia suportar. Mas talvez nenhuma imagem seja mais perturbadora do que a da serra. Segundo antigas tradições judaicas, o profeta Isaías teria sido executado dessa forma durante o reinado de Manassés. O método consistia em pendurar a vítima de cabeça para baixo, o que mantinha o fluxo de sangue constante no cérebro e aumentava a chance de consciência, e então iniciar o corte com uma serra, começando pela virilha e subindo lentamente pelo corpo. Documentos históricos apontam que muitas vítimas permaneciam lúcidas até que a serra alcançasse o abdômen. O historiador Flávio Joséfo relata que havia até apostas entre os executores sobre até que ponto a vítima resistiria consciente. Assustador? Ainda não chegamos à parte mais bizarra. Agora imagine um teste onde o seu próprio corpo seria o juiz e o veredicto poderia ser um inchaço, uma infecção grave ou até a morte. As chamadas provas divinas eram comuns na antiguidade e misturavam fé com crueldade em níveis difíceis de entender nos dias de hoje. Um dos exemplos mais conhecidos está registrado no livro de Números, na Bíblia, e era chamado de prova das águas amargas. Quando uma mulher era suspeita de adultério, mas não havia testemunhas ou provas, ela era submetida a esse ritual. Um sacerdote misturava água com pó retirado do chão do tabernáculo e escrevia maldições em um pergaminho. Em seguida, o texto era raspado na água, dissolvendo a tinta, e a mulher era forçada a beber o líquido contaminado. Se ela fosse culpada, conforme a crença, seu ventre incharia e sua coxa apodreceria, uma expressão que provavelmente descreve sintomas como infecções graves, inflamações internas ou até intoxicação. Se fosse inocente, nada aconteceria.
Era como jogar uma roleta russa com ingredientes ritualísticos. E o mais curioso, não há registro de um equivalente masculino desse teste. Outro método cruel e inusitado era o uso de metais derretidos como forma de punição. Os fenícios, por exemplo, aplicavam chumbo líquido na garganta ou nos ouvidos dos condenados. A ciência moderna explica o horror por trás dessa prática. Ao entrar em contato com os tecidos internos, o metal em altíssima temperatura queimava instantaneamente e logo depois solidificava, obstruindo as vias respiratórias ou auditivas, causando danos catastróficos e morte quase imediata. Arqueólogos encontraram crânios com restos de metal solidificado nas cavidades auriculares, confirmando que essa prática não era apenas uma lenda, ela realmente acontecia. Agora, se desfilar nu não parece uma punição tão severa em comparação, nos tempos antigos, era um golpe quase tão devastador quanto a própria morte. A honra era o bem mais valioso que alguém podia ter. Reis derrotados eram frequentemente obrigados a caminhar-nos pelas ruas, seguidos de suas famílias, antes da execução. Essa humilhação pública era um símbolo de dominação total. O rei assírio Assurbanipal registrou com orgulho em inscrições que obrigou 3 reis inimigos a puxarem sua carruagem como cães, acorrentados pelo pescoço, despojados de qualquer dignidade. E quando se tratava de mutilações, a regra era simples: olho por olho, dente por dente, e às vezes, literal demais. Ladrões não apenas perdiam as mãos. Em certas culturas, a amputação era feita aos poucos, articulação por articulação, prolongando a punição por vários dias. Um documento egípcio descreve o castigo de um homem acusado de perjúrio. Sua língua foi removida em 3 etapas, com cortes feitos ao longo de 3 dias consecutivos. Por fim, quando tudo parecia já ultrapassar todos os limites, havia o banimento. À primeira vista, parecia uma punição leve, até misericordiosa. Mas ser expulso de uma comunidade na antiguidade era praticamente uma sentença de morte. Sem a proteção de um grupo, a pessoa ficava vulnerável a predadores, ladrões, fome, doenças e ao ambiente hostil do deserto. Muitos preferiam a morte imediata a esse sofrimento prolongado e solitário. No fundo, todas essas punições tinham algo em comum: mais do que punir, elas buscavam controlar. O medo era a principal ferramenta de obediência. Quando você via o seu vizinho ser levado à praça pública, sabia que uma simples desobediência podia acabar em algo muito mais do que uma repreensão. Se você acredita que Deus ainda é capaz de proteger a sua vida, mesmo nos dias mais difíceis, escreva nos comentários: nada é impossível para Deus. Porque por mais que os tempos modernos tenham seus desafios, certamente são muito mais humanos do que aquilo que a história nos revela. Se você está sendo inspirado por essa mensagem e quer continuar recebendo mais conteúdo que fortalece a sua fé, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e espalhar a palavra de Deus. Deus abençoe você.